Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estendendo as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Podemos aceitar nessa noite? Estão fazendo uma oração nessa hora? Por vossas cabeças nesse momento. Senhor Deus eterno, Pai, aqui está, ó Pai querido, a Tua palavra nesse momento, Senhor. Pai, que apresento ela diante a Ti, Senhor, e que o Senhor venha derramar do céu, Senhor Jesus, as bênçãos na vida dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, que a cada um aqui, Senhor, venha sair com a experiência, ó Pai querido. Senhor, que o Senhor venha assim, Senhor, mudar o coração, Senhor, mudar o ser, ó Pai querido, que o Senhor venha trabalhar em cada coração, em cada lar, ó Pai querido, fazendo com que as Tuas bênçãos, ó Pai, venha se chegar na vida dos Teus filhos nessa noite, ó Pai, que cada um venha receber de Ti, Senhor, ó Pai, e que o Senhor venha assim, trazendo a Tua graça e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Estava meditando essa palavra hoje à tarde. Vimos aqui qual Tomé, qual é dito incrédulo por alguns profetas. Mas nessa noite eu venho falar que Tomé, ele não era só um incrédulo. Ele acreditava que na experiência própria dele com Deus. Tomé queria ter a sua própria experiência com Deus. Assim como muitas das vezes na nossa vida também, queremos ter a nossa própria experiência de ver e de acreditar. Tomé era dessa forma. Ia se passando a morte de Jesus por aquele tempo. E Tomé chegou perto dos discípulos. E quando ele chegou até o local onde estavam reunidos todos os discípulos que andavam com Jesus, chegou ao ouvido dele que Jesus havia ressuscitado e havia aparecido a eles a primeira vez. Mas a primeira vez que Jesus aparece até os discípulos, Tomé não estava juntamente a eles. Então começa Tomé a desacreditar, a falar: ele não veio aqui, porque ele queria ver. Às vezes acontece também na nossa vida. Jesus pode ter passado, pode ter vindo no culto e você não veio. Às vezes Jesus pode ter passado na tua casa e você não viu. Às vezes Jesus pode ter visitado você no seu trabalho e você não viu. Mas alguém viu Jesus. Alguém ali viu Jesus passando. E por aquele momento você não conheceu. Por aquele momento você não reconheceu que Jesus estava ali. E assim Tomé era daquela mesma forma. Quando Tomé se achega, ele fala: se eu não ver nas mãos os furos que foram cravados, eu não acreditarei. Se eu não ver as marcas dos espinhos colocados na cabeça, eu não acreditarei. Se eu não ver os pés furados, eu também não acreditarei. Porque ele queria ter a própria experiência. Imagina-se agora, trazendo para os dias de hoje. Chegam, vem Jesus, aparece até aqui a igreja. Aí pega um e sai. E quando essa pessoa vai até a uma sorveteria, ou vai lá e pega uma recarga do celular, e quando ela chega até a igreja, Jesus já tinha passado por aqui, e ela queria ter a própria experiência dela. Imagine só, se ela iria acreditar
ou se ela não ia acreditar que Jesus havia aparecido aqui nesse lugar. Certamente não acreditaria que Jesus havia tido aqui, porque ela se afastou por um tempo, ou se distanciou um pouquinho, só por um pouquinho, aquele pouquinho foi onde Jesus passou, e ela perdeu a oportunidade de ver Jesus. Mas Jesus aparece segunda vez, e quando aparece segunda vez a Tomé, ele olha e fala: Senhor, és tu mesmo, mestre. Mas antes de Jesus chegar, Jesus já se apresenta a Tomé e fala: Ei, Tomé, pode tocar aqui nas minhas mãos. E na hora que ele toca nas mãos, ele vê a mão furada. Pode colocar o dedo do meu lado, ver se é carne mesmo. Quando tocou, era carne. Tomé, quando olha, ele se arrepende de ter passado todo o tempo com Jesus, de ter passado o tempo todo ao lado de Jesus, e não ter reconhecido que ele era o verdadeiro Deus dos deuses, de ter não reconhecido que era o Deus a qual fazia milagre, o Deus a qual fazia acontecer, o Deus a qual fazia, por onde ele passava, ele dava um bom testemunho, o Deus aonde ele passava, ele falava: ele será curado e vai ser curado. Eu venho falar que não é diferente daquela época para os dias de hoje. Da mesma forma, Jesus, quando foi, ele deu uma promessa até nós, de que nós faríamos coisas maiores e melhores da qual ele fez. Quando ele foi, ele falou: ei, deixarei o outro Consolador. E qual é esse Consolador? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a qual quando você está lá no momento triste, ele vem e te consola. Aleluia. O Espírito Santo, a qual quando você está no momento de dificuldade, ele chega até Deus e fala: ei, lá o teu filho está precisando de algo. E Deus vai lá e atende o pedido. Eu venho falar de experiência própria. Nessa noite eu venho trazer você ter a sua experiência com Deus. Você ter o seu momento com Deus. Tomé teve um momento dele com Deus, agora é você com Deus. Como é que está o seu dia a dia com Deus? Como é que está a sua situação com Deus? Tomé teve a experiência dele, mesmo sendo incrédulo, ele ainda teve a experiência dele com Deus. E nessa noite, qual é a tua experiência com Deus nessa noite? Que você passou para estar aqui nesse lugar? Quantas vezes chegaram até Tomé que Jesus tinha feito um milagre e Tomé não estava? Quantas vezes chegaram e falaram para Tomé: Tomé, Jesus passou por aqui, e Tomé não estava junto com os discípulos. Mas mesmo assim, sendo incrédulo, ele ainda acreditava em ter sua experiência com Deus. Quantas vezes você passa por alguém não acredita em você? Quantas vezes você passa por alguém, aquela pessoa te critica, te julga? Aí você quer ter sua experiência com Deus, falando: Senhor, eu preciso ter uma experiência contigo. Porque quando você tem experiência com Deus, a tua vida ela começa a ter mudança. A tua vida ela começa a ser transformada. Por que tem que ser transformada? Porque quando Tomé acreditou que Jesus havia sido morto e ressuscitado, a vida dele começou a transformar. Porque ele falou, ele arrependeu e falou: Senhor, realmente eu acredito que o Senhor ressuscitou. Realmente eu acredito que o Senhor foi ele que fez aqueles milagres todos, a qual as pessoas falaram para mim, e até hoje eu não tinha ouvido. Realmente eu acredito que o Senhor passou por onde eu não estava, e o Senhor fez o milagre acontecer. Aleluia. Por onde você passar, meu irmão, muitos não podem ter dado nada a você. Muitos podem ter falado que você não vai dar em nada, que você é apenas um aí na terra, que vai ficar vagando e não vai dar em nada, vai somente se estrepar a cara no muro. Vai ter que ver, quando você estiver lá em cima, Deus vai falar: ei, por onde ele passou, verdadeiramente Deus estava com ele. Passou realmente, Deus estava com a vida dele. Amém. Então não te preocupe, meu irmão, que estão te julgando, estão falando, que continue a falar na tua vida, continue a te julgar, continue a falar que você é incrédulo, continue a falar que você não vai dar em nada, pode continuar a falar mal da tua vida, mas quando vê você lá, exaltado por Deus, agora mudado por Deus, acreditado pelos outros que Deus é na tua vida, vai ter que ver você transformado, vai falar: ei, realmente eu vi ele lá no mundo, caído lá no meio da perdição, no meio das drogas, no meio da prostituição, mas Deus fez alguma coisa pela vida dele. Deus ainda faz algo pela tua vida, mesmo ainda estando em meio, vamos colocar a corda bamba. Deus ainda faz pela tua vida. Eu
imagina aqui Tomé, por toda a experiência que todos teve, Tomé ainda não tinha tido a sua experiência própria, face a face com Deus, face a face com Jesus, ele ainda não tinha a sua experiência. Todos tiveram, Pedro teve a sua experiência com Deus, Tiago teve a sua experiência com Deus, todos os discípulos tiveram a sua experiência com Deus, porque estavam muito próximos de Jesus. Aleluia. Imagine só você querendo alcançar algo por Deus, querendo ter a sua experiência de alcançar algo de Deus, porque quando temos um encontro face a face com o Senhor, aí começa a acontecer aquilo que nós menos esperamos, aquilo que nós menos imaginamos. Imagina o quanto você tem passado no dia de hoje, trabalhou, para chegar até aqui teve uma dificuldade, para chegar até onde Jesus estava. Tomé também teve uma, de chegar e não sabia a qual momento Jesus ia vir, a qual momento Jesus ia aparecer, ele não sabia, mas ele falou: ei, se eu ver as mãos curadas, eu acreditarei. Se eu ver os pés, ele não foi só incrédulo, mas ele queria ver, ele queria ter aquilo com Deus, não foi porque ele era incrédulo, era porque ele queria ver algo a mais, ele queria ver aquilo que além do que as pessoas viram, ele queria ver. Então não porque só era incrédulo, mas você também tem que ter a sua experiência. Não é porque você é incrédulo, você não acredita, mas você tem que ter a sua experiência com Deus. Cada um tem a sua experiência, cada um conhece Deus do jeito que é explicado, do jeito que você entende a Bíblia, mas você entende. Mas mesmo assim você não entende e compreende a Deus verdadeiramente 100%. Porque Deus ele tem as formas de trabalhar. Deus ele tem um momento de trabalhar na tua vida. Não importa alguém chegar e falar para você assim: você hoje tem que transformar, porque não é do dia para a noite que você muda. Quanto tempo passou para Tomé acreditar e cair em si que Jesus havia ressuscitado? Quanto tempo passou? Quantos dias passaram para Tomé acreditar: ei, Jesus ressuscitou, eu posso ver ele ainda, eu posso ir lá tocar na ferida dele. Mas aí vem aqui, quando lemos aqui, falei: melhor é aqueles que não viram e acreditaram. Tenha fé. Nós aqui nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus. Nós acreditamos que Ele existe, que Ele é real, que Ele é poderoso e Ele vai fazer algo pela sua vida. É verdade. Por isso que não importa a situação que você está, meu irmão. Não importa quantas críticas foram até chegar até o teu ouvido. Não importa o momento que você passou, que você saiu um pouquinho da presença de Deus, não importa. Isso para Deus não serve. Deus não quer ver isso. Ele quer ver aquilo que você passou com Ele, aquele encontro que você teve, que você chorou, aquele encontro que você falou: Senhor, eu entrego nas tuas mãos tudo que é meu. Aquele encontro que você teve e falou: Senhor, eu já não aguento mais, mas eu entrego nas tuas mãos. Esse é o encontro verdadeiro com Deus. Quem sabe Tomé não estava dessa mesma forma. Vamos colocar no dia de hoje: Tomé estava passando aquela dificuldade dele. Ele chegou até os pés de Jesus e falou: Senhor, eu sei que eu tenho, Senhor, não acreditava no Senhor, mas eu tenho um problema que só o Senhor pode resolver. Oh, aleluia! Eu tenho uma situação minha, Senhor, que somente o Senhor pode mudar na minha vida. Quando ele tocou na ferida, ele não somente tocou na ferida, ele falou: Senhor, eu estou passando por uma dificuldade, e somente o Senhor pode me ajudar. Aleluia, Jesus! Quando nós chegamos até o Senhor, e nós esquecemos de falar, contar os nossos problemas para Deus, esquecemos de contar que verdadeiramente o Senhor fez a nossa vida e vai fazer, e vai continuar fazendo. Quantas vezes desacreditamos um pouquinho, assim como Tomé fez, desacreditou um pouco de Deus, desacreditou um pouco de Jesus, ou, aliás, esqueceu das promessas, esqueceu das promessas de Deus, deixou um pouquinho para trás. A nossa vida não é diferente, não. Quando vem as provações, quando vem as lutas, desacreditamos um pouquinho. Criamos um Tomé dentro de nós. Desacreditamos um pouquinho. Aleluia. A dificuldade vem sim. Mas Cristo venceu todas elas. Glória a Deus. Oh, glória. E como foi dito na promessa dele, que nós faríamos coisas maiores e melhores da qual ele fez. Então assim também passaremos todas as provações, todas as calúnias, todas as reclamações. É difícil estar no serviço, porque tem alguém que vai lá e vem para nos contradizer. É difícil. É difícil você andar na rua, alguém olhar e falar para você assim, que você é um cristão falso. É difícil.
É difícil você estar lá, no momento seu, com a tua família reunida. Aí vai lá, acontece uma desavença. É difícil você suportar tudo isso. É difícil, eu sei como é. Mas Deus tem o seu momento certo de trabalhar na tua vida. E no momento que Ele aparecer para você, não se esqueça de fazer o teu pedido para Deus. Aquilo que mais te incomoda, aquilo que mais te age. Como que eu faço para encontrar Jesus? É dobrando o teu joelho na madrugada. É chegando na madrugada falando, Senhor, eu preciso que o Senhor me mude, que o Senhor me move. Eu preciso que o Senhor me transforme, eu preciso sair da onde que eu estou, desse monturo que eu estou. Eu preciso de sair um pouquinho dele, Senhor. Eu preciso de tirar um pouquinho os problemas e acreditar mais no Senhor. Aí você tem um encontro face a face com Deus. É esse momento. Quando você faz o jejum, você tem um encontro face a face com Deus. É o momento seu e Deus. É intimidade, você e Deus. Ali estava Tomé querendo ter a sua intimidade. Eu imagino quanto tempo ele ficou ali orando, falando, Senhor, eu quero ter a minha intimidade. Eu quero ter intimidade com teu filho, a minha experiência. Quanto tempo ele não vinha orando e falando, ei, eu preciso de ver todos falam que viu, todos falam que viu Jesus curar, todos falam que viu Jesus transformar, mas a minha vida não está transformada. Tomé veio dizer isso para Jesus. Todos passavam perto de você, falavam para mim, chegavam até mim que o Senhor fez tantos milagres, e na minha vida ainda não fez milagre, não aconteceu ainda completamente milagre na minha vida. Trazendo para os dias de hoje, da mesma forma somos nós. Quando queremos falar algo para Deus, quando queremos entregar algo para Deus, aí bate a incredulidade, aí bate nosso coração, bate até nossa porta, e por um momento a gente abre um espacinho para ela. Por um momento a gente abre aquele espaço e fala, fica só um pouquinho. Desacreditando que nas promessas que Deus te fez, Deus falou que ia colocar você lá em cima. Desacreditando que Deus ia fazer o melhor pela tua vida. Aí vem as reclamações, coloca você mais para baixo. Aí está no serviço, faz provação, você vai mais embaixo. E cada vez vai ficando mais embaixo. Mas você tem que passar o seu momento com Deus. Glória! Mesmo estando lá embaixo ainda, Jesus olha para você e fala, até quando ficarás aí embaixo? Jesus, quando chega até Tomé, ele não olha somente para Tomé para tocar nas feridas. Chegou a ele, simplesmente falou, toca nas minhas feridas. E falou para ele, queria dizer para Tomé, até quando você vai ficar nesse seu problema? E acreditar que eu estou na tua frente e tocar as tuas mãos aqui. Quando Tomé tocou, Tomé sentiu arrependimento. Porque o de ouvir falar para ele não era o suficiente. Porque quando chega uma notícia na tua casa, muitas das vezes você não acredita nela. Não é a notícia verdadeira. Aí fica difícil de acreditar qual é a verdadeira e qual é a falsa. Fica difícil de acreditar, porque são muitas conversas. Imagine quantas conversas me chegou até Tomé. Quantos milagres que acontecia, Jesus passava a acontecer, então é um milagre atrás do outro. E você pode fazer um milagre atrás do outro também. Você pode caminhar também e acreditar que existe um Deus lá em cima que vai fazer pela tua vida. E através de você é o testemunho de Jesus. Aleluia! Você é o testemunho próprio de Jesus. Da crucificação dele, você é o próprio testemunho dele. Por quê? O nosso pecado já foi pago. Jesus falou para nós pregarmos o Evangelho e anunciar a salvação. Então não adianta o inimigo vir querer roubar, o inimigo vir querer colocar em você lá embaixo no monturinho, que você não vai ficar lá. Aleluia! Não fique acreditando que os problemas todos são maiores que o seu Deus. Verdade. Não fique acreditando que os seus problemas vão te afogar. Obrigado. Não fique acreditando que os problemas vão deixar você mais para trás do que você já está. Não fique assim, porque Deus, quando Ele entra na nossa vida para transformar, Ele coloca você lá em cima e na frente. O último que está na fila começa a ser o primeiro. Aleluia! Deus nessa noite Ele quer fazer assim na tua vida. Às vezes estamos na fila do milagre, esperando, falando, Senhor, Senhor, Senhor. Esquecemos de falar, eu preciso de um milagre. E quanto tempo vem passando, assim como estava aquela mulher do fluxo de sangue, quanto tempo
desesperando, falando, Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. E ela ouviu falar que Jesus fazia milagre. E quando chegou até o ouvido dela, ela não ficou parada. Ela não ficou esperando Jesus chegar até ela. Ela foi até o encontro onde estava passando a multidão. Aleluia. E o que era impossível para ela era tocar até Jesus. O impossível para ela era tocar, porque o povo todo estava do lado de Jesus, ao redor de Jesus, e não deixava com que ela passasse ali. Mas ela simplesmente foi achando espaço no meio das pernas. E quando chegou, tocou nas vestes de Jesus. Jesus falou, ei, para. Olhou para trás e falou, ei, alguém tocou em mim. E levantou a mão e falou, ei, Senhor, todos te tocam aqui, uma multidão te toca. Jesus falou, não, o toque foi diferente. Oh, glória. Porque quando tocou das minhas vestes, de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Aleluia. Nessa noite, meu irmão, eu venho trazer para você que na frente do teu problema está passando uma multidão ainda. E quem está no meio dessa multidão se chama Jesus Cristo. Oh, glória. Faça de tudo para você chegar até Jesus e tocar nas vestes dele. Aleluia. O teu problema é Ele que vai solucionar. A sua dificuldade é Ele que vai solucionar. Se você ficar acreditando no A e B, você nunca vai chegar até onde Jesus quer que você chegue. Se você ficar dando ouvido para A e B, você nunca vai chegar até onde Jesus quer que você chegue. Aleluia. Se você continuar falando aquilo que A e B fale, você nunca vai chegar onde Jesus quer que você chegue. Glória a Deus. Olha que você para de dar ouvidos. Olha que você para de falar. Aí você está em silêncio. É onde que entra aquele hino de mim. Há momentos que Deus se cala. Há momentos que Deus se cala, Ele fica quieto, só esperando o momento certo de falar. Porque A está falando, porque B está falando, porque C está falando. Deus espera todos falarem. Mas depois Ele vir dar a resposta de glória. Pode vir os caluniadores falar que você não vai chegar a lugar nenhum. Deus está somente no silêncio, esperando que você se chegue até Ele. Porque quando você se chegar até Ele, Ele vai fazer com que os seus inimigos fiquem todos aquietados. Ele vai falar, quem dá a última palavra sou eu. Aleluia. Quem dá o último decreto sou eu. Ainda não chegaram até onde eu quis que chegasse. Mas vai chegar. Mas vai chegar até lá. E qual é o caminho que Deus preparou para nós? Qual é o projeto que Deus fez para nós? O projeto santo está lá em cima do céu nos esperando. Aleluia. Glória a Deus. Cada dia mais temos que conquistar um espacinho no céu. Cada dia mais temos que construir nosso espacinho no céu. E como que faz isso? Dobrando o seu joelho, orando, pedindo a Deus. Fazendo jejum, vindo buscar, deixando as dificuldades de lado, colocando a Deus acima de todos os seus problemas. Oh, glória. Acreditando, falando, Senhor, eu sei que eu estou passando por isso hoje, mas amanhã eu creio que o Senhor irá fazer algo por Glória, mim. glória. Eu posso estar passando por esse momento meu hoje, mas amanhã o Senhor irá fazer algo por mim. Porque diz a palavra do Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Então não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade. Jesus está falando nessa noite, o teu choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Essa palavra me lembra uma história de um certo cantor, que uma vez ele estava passando por certas dificuldades, e uma delas era maior, que ele havia perdido a esposa e os filhos num acidente. E quando ele perdeu a filha e a mulher para ele, ele falou assim, acabou todas as minhas esperanças já, perdi toda a minha visão, já não tenho mais o foco, já não tenho meu estabelecimento já, havia perdido já o emprego. Falou, Senhor, o que eu estou fazendo aqui agora? O que vou fazer eu sem os meus filhos? O que vou fazer eu sem a minha esposa? Aí ele foi até a areia da praia. E chegando até a areia da praia, ele falou, Senhor, fala comigo. Eu preciso de simplesmente uma resposta. E Deus tinha ficado quieto com ele. Já fazia já uns 15 dias que Deus não havia falado com ele. Aí ele chegou até Deus, dobrou o joelho até a areia e falou, Senhor, por favor, eu preciso de uma resposta. Nem que o Senhor venha me corrigir, mas que o Senhor venha falar comigo.
Quando ele chegou da areia da praia, que ele se ajoelhou, Deus mandou primeiro uma onda na frente dele. E quando a onda caiu longe, ele não se preocupou com a onda. Deus pegou e mandou uma segunda onda, uma onda que foi um pouquinho maior. E quando você chegou até perto dos joelhos dele, ele falou: eita, essa onda deu um pouquinho de medo. Mas a terceira, Deus pegou e fez uma onda muito maior, grande, que nenhum surfista, nenhum banhista pudesse passar por ela. Uma onda muito grande. E ele falou: ei, o que o Senhor quer dizer? Porque o Senhor mandou uma primeira onda, uma segunda e uma terceira. E até agora eu não entendi o que o Senhor quis dizer. Deus pegou, olhou para ele e falou: ei, está vendo a primeira onda que passou, que bateu longe? Você não sentiu medo dela. Isso daí são dificuldades pequenas na tua vida. Quando bateu a segunda onda, até perto dos joelhos, que ele apavorou, Deus falou: isso aí são aqueles problemas que você acha que é impossível, mas que são fáceis de alcançar. Aqueles projetos que você faz, que você pode fazer sozinho com as suas próprias mãos. São aqueles projetos que você faz, aí você esquece na sua casa. São aqueles projetos que você pega e faz uma campanha e você não cumpre ela. São aqueles projetos que você faz que você ainda não cumpriu, que eu preciso de fazer na tua vida e você não fez por mim ainda, então eu não vou fazer com você. Aí a terceira onda que foi grande, que ele assustou e ficou com medo de se afogar e levar ele para o mar. Aí ele falou: eita, o que o Senhor quer dizer com essa onda maior então? Essa onda são os seus problemas, todos eles ajuntados num só. Mas acima dos seus problemas ainda está eu te olhando. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o que você tem passado, não importa a sua dificuldade, eu ando sustentado nas minhas mãos. Aleluia. Aí pegou e falou para Deus: Senhor, mas por que a